Educação à distância, mudando realidades. Então, pessoal, estou aqui de volta. Agora a gente trocou as cadeiras, né? Mas continuando firme aqui com a Rose, né? Ela agora interagindo com vocês através do nosso grupo, né? E eu aqui trazendo aqui questões relacionadas aos fundamentos históricos, né? Dos direitos da criança e do adolescente. A continuidade, né? Do que a gente ontem à noite começou a trabalhar, né? Então, queria registrar mais uma vez a minha satisfação de estar com vocês. São 45 polos, olha que legal, né, Rosa? A gente aqui interagindo com conselheiros e conselheiras, profissionais que atuam no CRAS, no CREAS, na educação, de toda a região que a gente denomina de Amazônia Legal. Eu queria voltar para o slide do conteúdo, né, para a gente recapitular, né, o nosso objetivo, né, que dialoga com o que a professora Rose começou a trabalhar de manhã, mas nesse momento a gente vai lidar exclusivamente, né, especificamente com as questões relacionadas ao direito da criança e do adolescente e como esses direitos humanos, de modo mais geral, né, vai se alinhar, se afunilar no que a gente chama de direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, o objetivo do nosso momento, a partir de agora, é estudar a história das crianças e dos adolescentes, percebendo que estudar essa história é fundamental para, né, um empoderamento ou fortalecimento, né, da atuação dos conselhos municipais e dos direitos da criança e do adolescente e dos conselhos tutelares também, né? É necessário perceber, como eu disse ontem, que os problemas históricos, as questões das vulnerabilidades têm uma dimensão histórica e que essa dimensão ela é fundamental para que a gente possa entender os problemas que são construídos, que são vividos no tempo presente. Às vezes a gente precisa se voltar para o passado para entender, né, os problemas do presente e projetar melhor, né, um futuro para os nossos meninos e meninas. E como eu comecei ontem a minha aula com um pensador peruano, hoje eu trouxe um pensador boliviano, um filósofo boliviano, que está buscando isso, né, a lógica dos direitos humanos a partir da perspectiva do Sul, né, desconstruindo essa ideia colonizadora que os nossos teóricos vêm da Europa, dos Estados Unidos. Não, vamos aqui valorizar os nossos irmãos latino-americanos, né? A gente está na Amazônia Legal e isso faz toda a diferença, né? O Xavier Albo, que diz o seguinte: é importante que a gente lute pelo bem viver dos nossos povos, das nossas comunidades, para que a partir dessa perspectiva do bom viver, do bem viver, a gente passe a construir bons conviveres. Olha que coisa legal. Bem viver para o bom conviver, né? O que isso tem a ver, professor, com a nossa aula? Esse momento que nós estamos aqui, juntinhos, mesmo distante geograficamente, ele é produzido para que a gente possa melhor conviver conosco, melhor conviver com o outro que está do nosso lado e melhor conviver com a sociedade, né? Uma educação para o bom conviver, né? É assim que a gente aprende com os nossos filósofos, com os nossos pensadores latino-americanos. Bem, eu queria aqui dizer para vocês que esse bom conviver, além, né, do bom conviver com a comunidade, com os diferentes povos, é importante a gente perceber também, principalmente porque a gente está na Amazônia Legal, o bom conviver com a natureza, né, com o ecossistema, né, Rose? Então, não tem como a gente pensar nos direitos humanos hoje sem pensar também na questão da sustentabilidade. E os nossos meninos e meninas ribeirinhos, né, quilombolas, indígenas, né, ciganos, né, que fazem parte dessa Amazônia Legal e que precisa também ser respeitados a partir da perspectiva da sociodiversidade. Então, a gente não pode pensar, né, os direitos humanos para criança e adolescente na Amazônia Legal
sem levar em conta o que a gente chama de fator amazônico, né? As características geográficas, as características políticas, né? As características sociais e culturais, né? Desse espaço que a gente chama de Amazônia Legal, nos faz pensar os direitos humanos diferente, né? E eu acho que é muito importante a gente começar a se preocupar com isso, não é isso, professora Rose? Exatamente, professora, é isso mesmo. E aí, falando a questão dos povos indígenas, que o interessante é que as pessoas, os nossos alunos aí, estão bastante interessados, né, com relação a essa temática, porque é algo nosso aqui da Amazônia Legal, que a gente tem muito isso, tem muitas tribos indígenas e tal. E a colega Flora, ela coloca uma situação assim, ó: os povos indígenas têm seus direitos garantidos, independentemente onde moram, se são isolados ou não. Então, assim, é bom deixar bem claro que nós não falamos que aquele que está isolado não tem direitos, tá? São direitos diferenciados, aquilo que a gente falou, aquele que está na cidade, que está ambientado, ele está sujeito também às nossas leis, à Constituição Federal de 88, ao Estatuto e tal. Aquele que está isolado, ele tem o Estatuto do Índio, que tem também as suas garantias de direito. Tá? Então, só para a gente esclarecer isso, não é que ele não tenha direitos, os direitos são diferenciados, tá bom? E aí estão pedindo um abraço aqui para o Maranhão. Cadê? Tem um que pediu aqui, lembra da gente? No meio das mensagens já se perdeu. Aqui, ó, Porto Grande do Amapá. Um abraço para vocês, estamos sentindo falta do alô de vocês. Tem a colega Isabel, que ela colocou assim, ó. Cadê? Fugiu. Professor Humberto, foi acertado sua opção pelos nossos autores. Eles entendem melhor nossa realidade. Que legal. Olha, pessoal, essa devolutiva de vocês, né, não tem coisa melhor não, viu? Olha que esse negócio de eu deixar o Caruaru para vir para cá foi a melhor coisa que eu fiz, viu? Foi acertado dos autores, foi acertado também, eu vim estar com vocês nesse momento. Porque a gente opta por uma perspectiva diferente de entender os direitos humanos? Porque nós somos diferentes, né? E é importante a gente se descolonizar, né? Pensar os direitos humanos a partir de uma perspectiva decolonial, de uma perspectiva, né, que nos faz entender o nosso cotidiano, né? Eu acho que nós temos capacidade intelectual, nós temos, né, total conhecimento, né? E seriam os direitos humanos, como é que eu costumo dizer, a partir do chão, né? O chão que a gente pisa é o chão que nos faz entender os problemas sociais, os problemas culturais e políticos da nossa terra, né? Então eu fico bastante feliz pelo esse retorno, esse reconhecimento, né? E eu quero dizer para vocês que a nossa coordenadora Fernanda está aqui do lado da gente agora. Olha, só nos observando. É importante registrar, viu, Fernanda, sua presença aqui efetiva no estúdio, né? E agradecer mais uma vez o pessoal aqui da técnica, né, do IFRO, que é super gente boa, a gente já tomou cafezinho. Ontem de noite teve pão de queijo. Sim. Também, olha aí. Falar em pão de queijo, antes de você começar a aula aí, não tem nada a ver com pão de queijo, na realidade seria bolo mesmo. Vamos, todos os estados, né, da Amazônia Legal, vamos cantar parabéns para nossa colega de Monte Castelo de São Luís, que está fazendo aniversário hoje, a Lourdes, conselheira Lourdes. Então, aproveitar e dar os parabéns para todos os nossos conselheiros tutelares e de direito que estão aniversariando hoje, né, que não deu tempo de colocar aqui, mas parabéns para vocês, que Deus abençoe e continue firme nessa luta e que vivam aí 120 anos de bênçãos bons e de paz. Lourdes, um cheiro bem grande para você, viu? Feliz aniversário e feliz aniversário para todos e todas que estão participando desse processo, né? A gente fica muito feliz em estar com vocês. Pessoal, a gente precisa agora retomar um pouco do nosso conteúdo que foi discutido ontem, para que a gente possa avançar, progredir, né, no nosso processo
aqui, né, de formação do dia de hoje. Então eu gostaria de pedir, por gentileza, o retorno do segundo slide, que trata sobre a trajetória histórica. Ontem nós apresentamos para vocês como a historiografia, né, costuma organizar as fases das doutrinas, das diferentes doutrinas jurídicas, né? Saindo da doutrina salvacionista, vocês lembram? Promovida pelo Código de 27, depois da situação irregular, né? E da proteção integral. E ontem nós discutimos, né, juntos aqui como essas diferentes doutrinas ainda permanecem no nosso cotidiano, mesmo a gente vivendo no que a gente chama de uma doutrina da proteção integral. Vejam, vamos afunilar mais essa questão do que eu chamo de proteção integral, né? Porque hoje a gente fez a opção, né, de questionar o que a gente chamava antes de doutrina da proteção da situação irregular, aquela que inclusive se voltava para os menores. Olha que coisa que a gente precisa frisar aqui: menores carentes, menores delinquentes, menores abandonados. Era sobre esses menores que o Código voltava-se, né? Quando o Estatuto é pensado na década de 80, né, essa questão passa a ser questionada. Em 1979, né, a gente vivenciou no Brasil e no Ocidente o que a gente chamou de Ano Internacional da Infância, da Criança. E foi em 79 que o Código foi reformulado. Mas com o passar do tempo, né, e com os ventos da democracia, dos movimentos sociais, eu acho que a gente não pode deixar aqui de não lembrar, a gente não pode deixar de lembrar do movimento nacional dos meninos e meninas de rua, né, que junto com o Unicef e outras entidades, a própria FEBEM, viu gente? E um conjunto de juristas, de promotores, né, de pessoas ligadas ao sistema de justiça, passaram a construir uma discussão, né, buscando produzir uma nova perspectiva jurídica e política. O que eu costumo dizer com isso? Seria uma nova sensibilidade em relação do que é ser criança, do que é ser adolescente e o direito de ter infância. Daí surgiu, né, todo o movimento nacional, e é importante que os conselheiros que estão nos escutando, que as conselheiras que estão nos escutando, né, que os assistentes sociais, pedagogos, psicólogos que estão nos escutando, que eles lembrem sempre que a luta da gente hoje tem essa história que começou na rua, né? Interessante as pesquisas que a gente faz sobre a história do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eles dizem sempre o seguinte: essa é uma lei que não surgiu de cima para baixo, ela foi fomentada a partir do diálogo com os movimentos sociais, e isso faz toda a diferença. E é a partir dessa perspectiva que uma lógica, né, passa a ser colocada em questão, que é a lógica da proteção integral, né? Eu vou convidar a vocês, por gentileza, da gente utilizar o nosso material e ir lá na página 20. Vamos para a página 20, por gentileza? Porque antes da promulgação do Estatuto, uma coisa muito importante aconteceu no nosso território nacional, que foi a luta em defesa da nova Constituição. Então, antes do Estatuto reconhecer que meninos e meninas são sujeitos de direitos, né, a nossa Constituição Federal já preconizava isso, né? Então, vamos lá no 227 da Constituição Federal, né, e perceber como é que essa doutrina da proteção integral, né, passa a ser, né, colocada no plano da legalidade, da constitucionalidade, né? E nesse artigo, né, você tem o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Vejam,
Antes mesmo do Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa Constituição, que é também chamada de Constituição Cidadã, ela já buscou ali sinalizar como o Brasil passou em todo o território nacional a conceber a sua criança, a conceber seu adolescente. Não mais como menor delinquente, menor infrator, menor carente. Essas expressões, elas já não mais cabiam a partir, né, dessa perspectiva. E uma outra coisa também muito importante, pensar os direitos a partir da sua integralidade. Pensar a proteção a partir da sua integralidade, né? Ou seja, por que a proteção integral? Porque a proteção agora não é mais vista a partir de uma perspectiva única, por exemplo, da perspectiva da segurança, né? Ou da perspectiva, né, da justiça em si, mas ela é pensada, né, a partir do que a gente passou a chamar de direitos fundamentais. Olha que coisa interessante. Né? Ou seja, a criança não tem só direito à educação, mas como é que ela tem direito à educação sem ter direito, por exemplo, à alimentação, a uma nutrição, né, baseada numa perspectiva, né, de uma dieta específica para a criança e para o adolescente, né, que está vivendo essa fase peculiar de desenvolvimento. Veja que coisa interessante, o Brasil, eu considero inclusive que tanto a nossa Constituição como o nosso Estatuto, eles são sofisticados, né, nesse sentido, né? Essa doutrina da proteção integral, ela nos traz a possibilidade, né, de pensar a criança e do adolescente a partir da sua integralidade, ou seja, a partir das questões físicas, biológicas, psíquicas e espirituais também, né? Olha que coisa bonita, que funda-se com a Constituição de 88, essa Constituição que foi bastante debatida ontem, né, que foi inclusive reforçada com os nossos cursistas como uma Constituição que a gente precisa defender e aplicar no nosso cotidiano. Mas, professor, o que tudo isso tem a ver, né, com a minha atuação lá no meu município? Vejam, a luta em defesa da educação, ela não pode ser só a luta em defesa da educação em si. Esse menino e essa menina, ela, além da escola, ele transita em outros espaços. Ela transita em outros espaços, como, por exemplo, a família, como, por exemplo, a comunidade. Então, pensar a proteção integral é pensar também nos espaços sociais, né, e institucionais que esses meninos e essas meninas circulam. Ou seja, é necessário, né, que esses direitos fundamentais sejam vivenciados no seu cotidiano. Porque se falta um desses direitos, o princípio da integralidade passa a ser comprometido. Concorda com a gente? O que é que vocês acham? Vocês podem mandar questões concordando, discordando, refletindo sobre tudo isso que a gente está aqui compartilhando com vocês, né? Então, voltando para a nossa página 20, nós temos então esse artigo 227 que vai fundamentar a nossa razão de ser. É um princípio que está lá na Constituição e que a partir dela a gente passa a ter uma legislação específica, que é, no caso, né, o que a gente chama de Estatuto da Criança e do Adolescente. O livro, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele pode ser compreendido a partir da seguinte perspectiva. Ele é dividido em dois livros, o livro da proteção e o livro da socioeducação. Né? São as medidas de proteção que asseguram, inclusive, a garantia desses direitos humanos, desses direitos fundamentais preconizados lá na Constituição de 88. E o livro da socioeducação é que aponta a questão da responsabilização no caso de infração. Né? Então, é importante que o conselheiro tutelar e que a conselheira tutelar, né, que o conselho e a conselheira conselheiro e a conselheira, de direitos, assim como os profissionais que atuam na assistência social, no sistema de justiça, de segurança, tenha conhecimento sobre esse Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? A gente não pode atuar numa área sem conhecer os fundamentos dela. Por exemplo, como é que eu vou ser professor de história sem saber quais são os parâmetros que um professor de história pode,
né, ter para proceder o seu dia a dia, né? Cada profissional, cada agente público tem os seus princípios, né, e as suas normas estabelecidas. No caso do Conselho Tutelar e da Conselheira Tutelar e também dos Conselhos de Direitos, a grande referência do ponto de vista legal, normativo, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Há quem diz aí que o Estatuto é a Bíblia do Conselho Tutelar. Eu não concordo com isso, pessoal, porque a Bíblia é a Bíblia e o Estatuto é o Estatuto, né? O Estatuto ele pode mudar, o Estatuto ele pode avançar, a Bíblia muda, tá lá, é um documento histórico que não pode ser mudado. Então, vamos ter respeito à Bíblia e vamos ter respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. O que vocês acham? Não é legal discutir isso? Então, outra coisa também muito importante, né? Desconstruir uma ideia cristalizada da lei. O que é isso, professor, que o senhor está dizendo? Desconstruir uma ideia cristalizada da lei. Por exemplo, a lei é tudo, a partir dela muda. Não, gente, a lei não é tudo. Além da lei, tem as pessoas que aplicam a lei. O que adianta a gente ter uma lei avançada e uma pessoa com uma cabeça lá no Código de Menores? Essa é a grande questão que a gente precisa aqui discutir. Ou seja, tão importante quanto a lei, é necessário que a gente perceba, né, quem está operando essa lei. Que agente é esse que opera a lei? E uma outra reflexão que eu gostaria de trazer para vocês é que lei é diferente de direito. Uma coisa é a lei, é o instrumento, a normativa. O direito é uma construção subjetiva que está sendo construída e reconstruída ao longo do tempo. Vejam, você está criticando o Melo Matos, que fundou o Código de Menores em 1927. A gente não pode criticar o Melo Matos. Nossa, que cara atrasado. Isso seria anacronismo da nossa parte. Porque o cotidiano do Melo Matos, lá na década de 20, é diferente da década de hoje que a gente vive. Então é preciso entender a lei a partir da historicidade. Então, os fundamentos legais e históricos, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, disso que a gente chama de direito da criança ter infância, ele deve ser acompanhado a partir da dimensão temporal. Ou seja, a gente fala hoje, né, do direito da criança e do adolescente, por exemplo, a participação, porque a gente vive hoje num contexto onde esses meninos e essas meninas são tratados como sujeito de direitos, né? Se eles fossem tratados como menores, isso seria total diferença, porque ser tratado como menor não é ser tratado como sujeito, e sim como objeto dos interesses dos adultos. Então são questões importantes, né, do ponto de vista, né, dos fundamentos históricos que dão base à nossa legislação. Uma outra questão que eu queria trazer para vocês, que eu considero também muito importante, é a questão, né, de que existe no Estatuto da Criança e do Adolescente uma história marcada por diferentes sentimentos. Ou seja, quando a gente lida com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente não lida só com um papel que tem código, que tem norma, né, que tem, né, formas de proceder, né? Não é só isso. Dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, existe o que a gente chama de uma sensibilidade em relação ao que é ser criança, que é ser adolescente, né, e como a gente concebe, né, o universo que a criança vive e convive. Por que eu estou trazendo essas questões para vocês? Porque é fundamental que a gente perceba que, como o Estatuto da Criança e do Adolescente ele traz uma proteção, a doutrina da proteção integral, a partir dela, ele traz também essa nova forma de conceber a criança, o adolescente, e os espaços de circulação que elas vivenciam. O que eu quero dizer com tudo isso? A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu posso pensar a família da mesma forma que o Código de Menores pensava a família? O que vocês acham? A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu posso pensar a escola da mesma forma que o Código de Menores pensava a escola? E essa é uma outra questão importante. A partir do Estatuto, eu posso pensar a comunidade que essas crianças circulam, que esses adolescentes circulam, da mesma forma que o Código de Menores circulavam, entendiam?
Eu penso que também não. Então, se muda a doutrina, muda também a forma que eu concebo os espaços onde esses meninos e essas meninas circulam. Ou seja, a gente passa a discutir uma questão muito importante a partir de agora, que se chama o conceito de família, o conceito de comunidade e o conceito de escola. Por que isso é importante para o cotidiano do conselheiro e da conselheira, Rose? É importante porque muitas vezes esse conselheiro, essa conselheira, ele é muitas vezes demandado pela escola, né? Demandado pela família ou pelos agentes da comunidade, e esses agentes, eles não conhecem o estatuto, eles não conhecem essa nova forma de pensar, de conceber, eles não conhecem o que é proteção integral. Então eu penso que nesse momento o conselheiro tutelar e até mesmo o conselho do direito precisam pensar pedagogicamente como lidar com essas questões. Ou seja, o conselheiro tutelar e a conselheira de direitos, elas precisam muitas vezes perceber que na sua atuação existe o que a gente costuma chamar, o que eu costumo chamar de dimensão pedagógica, né? Eu não quero dizer que o conselheiro é professor, não estou querendo dizer isso não, nem conselheiro de direito, nem o conselheiro tutelar, mas eu quero dizer assim, que na sua ação, a capacidade, né, a habilidade de muitas vezes pedagogizar os processos, ela é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a criança está vivendo uma violação, não porque a mãe ou o pai, né, quer que essa violação seja vivenciada, mas porque ela não tem o conhecimento, o acesso ao conhecimento, né, e as informações que, por exemplo, o conselheiro tutelar e a conselheira, né, tutelar tem que conhecer. Então é muito importante perceber, né, que ao atender os diferentes casos, o conselheiro e a conselheira vai buscar aconselhar mesmo, vai buscar levar a informação. Então é muito importante, vocês que estão nos escutando, nos ouvindo, né, que a gente passe a ter muitas vezes a paciência pedagógica, né, para estar tratando sobre essas novas formas de ver. Porque não adianta nada a gente mudar a lei, mudar a perspectiva, mudar os fundamentos, sem a gente levar esses fundamentos para quem convive diariamente com as nossas crianças, os nossos adolescentes. Dito isso, eu quero dizer uma questão para vocês. Essa forma como vocês observam, né, as famílias, e olha que eu estou colocando a família no plural, as comunidades e as escolas, também tudo no plural, ela precisa ser também reforçada. Por exemplo, essa forma de eu entender a família, da mesma forma que meu pai, minha avó entendia, para o conselheiro hoje já não mais cabe. Verdade. Certo? Porque a doutrina da proteção integral, ela me faz inclusive ver que as crianças e os adolescentes possuem diferentes famílias, diferentes arranjos familiares. E para ter, né, essa diferente família, é necessário entender e respeitar essa diferente família, é necessário que a gente também mude a nossa concepção de família, dos arranjos familiares. Não existe família ideal, não existe família perfeita, não existe família estruturada. Existem possibilidades de famílias, diferentes arranjos familiares, né? E a gente precisa respeitar esses diferentes para que a doutrina da proteção integral se efetive. Assim como a comunidade, né? A dimensão de um lugar comum a todos. O que é uma comunidade? Um lugar comum a todos, né? Isso muitas vezes é até utopia, porque esses lugares, eles nem sempre estão, né, efetivamente comum aos diferentes interesses. Mas a comunidade, ela tem essa luta constante, vive esse processo, esse dilema constante, deve ser um espaço para todos, né? E o conselheiro e a conselheira precisa conhecer as comunidades. Afinal de contas, inclusive, são eles que escolhem, né? Então, a realidade social, né, os problemas políticos, as questões sociais, as diferentes vulnerabilidades. Isso precisa ser de conhecimento do conselheiro e da conselheira, sim. Não há como trabalhar em determinado território sem conhecê-los. Então,
Então é importante perceber os índices de violência, de desenvolvimento humano, né, para que a doutrina da proteção integral seja efetivada, né? Eu tenho só 25 minutos, tenho um monte de coisa para falar, eu falo bastante, mas eu acho que dá para a gente, né, integralizar com cuidado aqui, né, professora? Exatamente. E sobre a questão da escola? Pego aqui mais uma questão polêmica e delicada. E eu sou formador de um curso de graduação. E o que é mais sério, eu formo mestre e doutor, viu? Eu oriento lá na universidade, no mestrado e no doutorado. Então a gente forma também do professor. Ou seja, a gente não trabalha na formação inicial, mas também continuada dos professores. E quero dizer, né, por uma questão de estudo, de vivência cotidiana na universidade, que muitos dos professores não conhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha aí a dimensão pedagógica do Conselho Tutelar, né, do Conselho de Direito, trabalhar o que é isso que a gente chama de doutrina da proteção integral. E quero dizer mais, muitos dos colegas professores chamam os conselheiros de antigos agentes de menores. Só faltam pedir para vocês colocarem um colete preto. Vocês concordam comigo? Né? É como se o conselheiro tutelar fosse o homem do saco, né? O homem da capa preta. O homem da capa preta, né? Um dia eu estava fazendo uma palestra e uma professora fez: mas isso é uma pedagogia que eu utilizo, professor, para os meninos ficarem quietos. Eu digo: vou chamar o conselho tutelar. Eu digo: que pedagogia bonita a senhora está usando, viu? Uma dessa... Paulo Freire ficou bem longe, não, né? Acho que ela nunca leu uma linha, né? Ou seja, o que a gente chama de pedagogia do medo, né? Pedagogia da submissão, né? Você cria uma onda de temor, de medo, né, para que os meninos se comportem. E isso é um problema sério que vocês enfrentam, né, no cotidiano de vocês. Uma outra questão que é muito importante, que se muda a ideia de família, muda a ideia de comunidade e muda a ideia de escola, muda também a possibilidade desses meninos atuarem. Daí o que eu quero dizer? A participação. Ser sujeito de direito é falar, é participar, né? É poder interagir, né? Então, eu não tenho mais como conceber esses meninos e meninas como objetos dos interesses dos seus pais, dos seus responsáveis ou dos seus professores, mas sim como agentes, né, sociais, que são promotores de cultura, que têm capacidade de crítica, né? Ou seja, muda a minha concepção também de criança e de adolescente. Eu vou deixar uma palavrinha aqui para vocês depois pesquisarem aí, né, que se chama adultocentrismo. Depois vocês, né, o que é o adultocentrismo? Acreditar na proteção integral é desafiar o que eu chamo de adultocentrismo, né? Não tem como acreditar na proteção integral tendo uma atitude adultocêntrica. Eu acho que isso a gente precisa conversar mais, né? E, né, já quase chegando ao final da nossa exposição, né, a professora Rose está aqui vendo as contribuições. Nos 30 minutos a gente vai, né, trazer mais contribuições, e eu vou trazer também uma questão para vocês em 20 minutos ficarem aí discutindo com os tutores. Mas eu preciso trazer nesses 15 minutos que me restam, não é isso? Tá vendo como eu estou bom do tempo? Né? Uma questão importante. Todas essas diferenças que a gente está tratando, né, me faz reforçar ainda mais, né, esse respeito às diferentes infâncias. E para isso, né, a gente precisa pensar essas infâncias que residem, que vivem e convivem na Amazônia Legal. Eu não posso deixar aqui de trazer a resolução 181 do CONANDA, né, de 2016, que trata sobre os povos e comunidades tradicionais. Na Amazônia Legal, mais de 50% das crianças e adolescentes são crianças e adolescentes indígenas, né, vêm de comunidades e povos tradicionais. Então é muito importante, pessoal, que essas questões elas não deixem de ser pautadas, né? E não deixem de estudar, de verificar
o que é também essa resolução 181, o que ela muda no cotidiano de vocês. Por que eu quero dizer isso? Porque se eu tenho a compreensão que existe pessoas diferentes, o meu atendimento precisa também ser diferente. Concordam comigo? Então a resolução 181, junto com um evento que o Conanda está promovendo junto com a MSK, que se chama Diálogos, ela busca também criar fluxos multiculturais, interculturais, interculturais. Veja que coisa interessante. Inclusive a gente teve aqui, né, Rose, em Porto Velho, sim. tratando essa questão de novas formas de ver os fluxos diante dessa possibilidade de pensar essas diferentes culturas, essa sociodiversidade. Então, para as pessoas diferentes, fluxos de proteção diferentes. E aqui eu deixo um grande carinho para o pessoal da MSK e do Conanda também, que tem investido, né, nessa questão, né, da resolução 181, da efetividade da resolução 181 e na possibilidade, né, dos fluxos interculturais, né? O que eu quero dizer para vocês também, pessoal, chegando já pertinho, né, da minha da conclusão desse primeiro momento, é que a gente precisa entender a proteção integral a partir não só como uma teoria, como uma doutrina em si, mas ela precisa ser compreendida a partir da perspectiva de que essa doutrina tem que nortear o meu cotidiano. Vejam, vocês quando lidam com promotores, né, quando lidam com juízes, quando lidam com delegados, vocês não falam o que vocês acham. Ninguém acha nada, né? E se achar alguma coisa, acha dinheiro. O que você acha? Acha dinheiro e divide aqui com a gente, né? Ninguém acha nada. A gente precisa pensar, fundamentar. Eu acho que deve ser assim. Se você acha, para de achar, né? Na verdade, o que você faz? Precisa fundamentar a sua decisão. Precisa fundamentar de forma colegiada, né? O que o Conselho Tutelar, né, deve decidir em relação aos casos que atende. E para o Conselho de Direito é a mesma coisa, né? Nenhuma política, nenhum plano, nenhum programa pode ser fundamentado a partir do achismo. Então, não vivemos, né, mais a partir dessa perspectiva do achismo. O achismo já não mais se sustenta diante da complexidade que nós temos, né? E qual é a questão básica para a gente fundamentar as nossas ações? É acreditar na doutrina da proteção integral, né? E eu penso, inclusive, Rose, que para a gente aqui da Amazônia Legal, para além da doutrina da proteção integral, nós temos, assim como o professor Assis fala, né, acreditar na doutrina da proteção plural. Não existe a criança, existem as crianças. Não existe o adolescente, existe os adolescentes. Então, a doutrina da proteção, né, que vai para além da sua integralidade, mas o respeito também à pluralidade, deve nortear os nossos conhecimentos, as nossas decisões. Porque se a gente passa a atuar no campo do achismo, né, a atuação do Conselho Tutelar é sempre desprestigiada. A atuação do Conselho de Direito é sempre desprestigiada. O que vai legitimar, né, a atuação do Conselheiro Tutelar, do Conselho Tutelar e do Conselho de Direitos? É aquilo que eles se fundamentam do ponto de vista legal, do ponto de vista teórico. Do ponto de vista legal, o Estatuto, a Constituição, a LDB, do ponto de vista teórico, os direitos humanos contra-hegemônico, o bem viver, né, das nossas comunidades tradicionais, dos nossos povos tradicionais. Isso faz toda a diferença no cotidiano do conselheiro, né? Um conselheiro e uma conselheira que fundamentam as suas ações, que rediz um bom ofício, né, que vai lá procurar na sua relação cotidiana, né, demonstrar, sabe aquela história de que você não precisa só saber, você precisa mostrar que você sabe, porque quem vai te respeitar é aquele que está te ouvindo falar de forma fundamentada, né? Então, é necessário que a gente
se fundamente nos princípios dos direitos humanos, né? Que do ponto de vista específico, que é a doutrina da proteção integral, que é a questão da proteção plural, né, seja o nosso norteador, principalmente no campo da Amazônia Legal, né, para que a gente tenha um maior respeito com os demais membros do sistema de garantia de direitos. Já deixando a deixa, né, para, né, a próxima aula, que é sobre o sistema, né. O que eu quero dizer para vocês nos meus 10 minutos que restam, não é isso? É que a gente não pode, né, reforço mais uma vez, a gente não pode trabalhar a partir do achismo, né? E o que fundamenta o nosso cotidiano é a doutrina da proteção integral. E o que a gente deixa de atividade? Vamos lá para a página 21. E tem aí uma questãozinha no finalzinho da página 21, que é a seguinte: como podemos pensar os direitos humanos de crianças e adolescentes da Amazônia Legal a partir do reconhecimento das diferenças? E essa é uma questão importantíssima, né, para que a gente possa aqui, e olha que vocês vão ter 20 minutos para responder essa pergunta, e a gente vem afiado, né, Rose? Né, assim, instigado, como diz lá na minha terra, para a gente responder essa questão. Vejam, eu comecei aqui com um filósofo boliviano. Terminei ainda, né? Não, professor. Tem uns colegas aqui então, do Acre que já pesquisaram, né, o que o senhor pediu aí sobre o adultocentrismo. Eu posso ler rapidinho? Pode, olha aí. O pessoal do Acre é rápido. O adultocentrismo é uma prática social que estabelece o poder aos adultos, deixando os jovens e crianças com menos liberdade devido a uma carência de formação. Alguns segmentos sociais defendem que o adultocentrismo é uma forma de discriminação contra adolescentes só por causa da sua pouca idade. Então, parabéns aos colegas do Acre que já responderam. Tem uma questão bem interessante, professor, que a gente está falando aqui dos colegas assistentes sociais, né, do sistema, né, de alguma forma a gente falou, deu uma pincelada. E lá em Manaus, 99% dos cursistas são assistentes sociais. Que legal. Não são conselheiros tutelares, mas são assistentes sociais que faz parte da rede. Então, olha, um abraço para vocês, parabéns para vocês que estão participando, né, estão tendo essa oportunidade, e aí ampliar, né, o conhecimento com relação à criança e ao adolescente. E aquilo que o senhor falou, que a grande maioria dos cursos de pedagogia, né, e outros cursos também, né, de graduação, não trazem o tema Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é uma coisa para a gente pensar quanto formador de opinião e também do fomento da política pública, de conversar com o MEC, né, ou com entidades ali, para que se crie a transversalidade ali do Estatuto da Criança estar junto desse momento. E eu tive uma oportunidade bem interessante aqui no estado, da nossa Secretaria Estadual de Educação, né, na montagem do cronograma pedagógico, ter nos solicitado para falar alguma coisa com relação ao trabalho infantil, o que o Estatuto fala sobre isso, para se colocar nas grades curriculares. Então isso é bem legal, e a gente pode começar a pensar isso quanto Conselho de Direito, de começar a discutir esse assunto de trazer o Estatuto da Criança dentro das formações de graduação. Muito legal, né? Parabéns ao pessoal do Acre mais uma vez, né? E o pessoal de Manaus, né? Nossos colegas da assistência social, né? Eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Não há como defender aquilo que a gente não conhece. Então é necessário que a gente crie mecanismos, né? Estratégias de divulgação, né? De efetiva divulgação do que é isso que a gente chama de Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Mas para nós, isso é uma questão muito importante. Além de conhecer o Estatuto do ponto de vista, né, dos artigos, né, os fundamentos dele,
Sim. Essa aula daqui foi sobre os fundamentos históricos. Quando a gente sabe da história, quando a gente sabe dos princípios, quando a gente sabe dos fundamentos, a gente defende de uma maneira mais forte, né? Eu não estou defendendo só um conjunto de artigos publicados em 90 num livro. Não é só isso. Eu estou defendendo princípios que têm uma história. Eu estou defendendo uma doutrina, uma perspectiva de ver a justiça, uma perspectiva de ver a política. Nessa perspectiva de ver a justiça, nessa perspectiva de ver a política, a criança ou adolescente já não é mais o menor, ele é sujeito de direitos, ele tem o direito de participar, de atuar. Essa questão do protagonismo infanto-juvenil, pessoal, é muito importante. Nós vivemos um período de conferências. Eu queria desafiar aos cursistas. Quem foi para as suas conferências municipais nos seus municípios? Quem foi? Quantas crianças e adolescentes participaram? Como foi essa participação? Olha aí, quem foi, quantas crianças participaram e como foi essa participação? Porque a participação... E quantos foram eleitos delegados, né, para estadual? Né? Porque uma participação figurativa, uma participação só para dizer, olha, tantos participando... Eu acho que isso é um desrespeito à proteção, à doutrina e ao próprio estatuto. Né? Às vezes a gente vai para a conferência e só vê os meninos e meninas sem saber o que é a conferência e só levantando e baixando o crachá. Isso não pode, né, Rose? Isso aí para mim é uma coisa que é isso que a gente diz, né? Trabalha com o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas com a cabeça no Código de Menores. Então, os fundamentos históricos, né, os fundamentos que balizam filosoficamente o Estatuto, está dialogando com a doutrina da proteção integral e ela que norteiam tantos os artigos que lidam com a questão da proteção, como norteia também os artigos que lidam com a questão da socioeducação. E para a gente que trabalha cotidianamente com essa questão, é necessário conhecer, é necessário estudar, é necessário problematizar. Não é só necessidade de decorar. No artigo 136, não é só isso. É necessário entender o que diz o artigo, as entrelinhas dos artigos, né? Porque isso faz toda a diferença na atuação do conselheiro. Com certeza. Né? E faz com que a gente, né, que só tem 3 minutos, né, fique aqui assim atento, né, a esse nosso compromisso. Bem, Rose, agradecido pela essa companhia, né? Foi mais uma vez um prazer. A gente dá os 15 minutinhos, os 20 minutos, perdão, para vocês reforçarem. Retoma aqui a pergunta que está na página 21 da nossa publicação. Como podemos pensar os direitos humanos das crianças e adolescentes da Amazônia Legal a partir do reconhecimento das diferenças? Acho que isso é uma questão que rende muito debate, né? É verdade, é verdade. E assim, a gente tem aqui, quebrando esse raciocínio, né, o ciclo, e o professor está bem concentrado, né? A gente tem aqui vários colegas que estão parabenizando pela sua fala, no que diz respeito à questão que o Estatuto não é a Bíblia do Conselho Tutelar, né? A questão da equidade, né, dentro da atribuição do Conselho. Também tem algumas respostas aqui, a gente está direto no chat aqui, que chique, né? As respostas aqui com relação à sua pergunta. Tem também aqui os colegas parabenizando as manifestações de carinho. Que bom que a gente está conseguindo trazer isso para a gente. Tem um minutinho, tem uma questão aqui bem interessante que traz do Instituto de Roraima, com relação ao direito de adolescentes que estão em cumprimento de medida do seu direito a direitos sexuais e reprodutivos. Porque... questão legal essa. Agora, pessoal, eu vou responder depois do... na volta a gente responde. Porque só tem, o meu amigo aqui já levantou a placa de 1 minutinho, daí a gente tem uma questão para discutir. Sim. Né, sobre isso, uma questão boa que vocês levantaram. Pessoal, vamos para o trabalho, né? A pergunta está na página 21
e a gente daqui a pouco volta para discutir e adensar. Vamos ter mais 30 minutinhos depois desse momento de vocês. Um abração bem grande, um cheiro grande para vocês. Um abraço. E aí, pessoal, deu tudo certo? O debate deve ter sido caloroso. Vocês aí com os colegas, com os tutores, com as tutoras também, as colegas. Então, né, a Rose, a gente vai aqui fazer esse bate-bola, esse diálogo também, né, Rose? A partir do que vocês contribuíram, né? Então, qual seria a primeira questão, Rose, por gentileza? Então, nós temos vários colegas contribuindo aqui, mas tem uma questão bem interessante. Fugindo um pouquinho daquilo que a gente está trabalhando, com relação, nós deixamos antes de sair, né, do direito do adolescente que está a cumprimento de medida de internação, de ter a questão dos direitos sexuais e reprodutivos deles. É um direito. Falar alguma coisa sobre isso, de que forma que o Conselho Tutelar pode garantir, né, esse direito. É um direito que ele tem, né? Afinal de contas, nós estamos falando de adolescentes, né? Do início da sua vida sexual. Muitos dos meninos chegam nas unidades de socioeducação já com a vida sexual ativa, né? Muitos lá com seus 18 anos, 17 anos e, né, muitos já pais, né, mães. Então, esses meninos e essas meninas têm o direito de viver, sim, a sua vida, né, sexual. Então, preciso que as unidades tenham estrutura, né, e que se respeite o que tem no SINASE, porque para isso existe já uma legislação específica, né? Então, é necessário que a gente possa perceber que o direito, né, aos direitos sexuais e reprodutivos que precisam ser efetivados, né, no cotidiano nas unidades socioeducativas, não é isso, Rose? Exatamente. E que a unidade precisa garantir uma estrutura respeitando cada trajetória. Uma coisa muito importante, pessoal, né? Nós lidamos com um marco normativo, diferentes marcos normativos, diferentes diretrizes, mas nós não podemos esquecer nunca que a trajetória de vida das pessoas é que precisam ser respeitado como algo, né, superior, né? A vida humana, ela é mais importante do que os marcos normativos, né? É sobre a vida humana que, né, tá a nossa total responsabilidade e cuidado. Exatamente. E para contribuir, professor, dentro dessa perspectiva, é importante que os conselheiros entendam que não é qualquer pessoa que vai entrar lá dentro da unidade para poder, né, como foi colocado aqui, para poder ter uma relação íntima com o adolescente. Não é isso. A legislação garante esse direito a ele, assim como é garantida para o adulto, mas esse adolescente precisa, tanto o menino quanto a menina, precisa provar que há uma união, um vínculo, uma união estável, né, entre eles. Não é que essa visita vai X, na outra visita vai Y, não é isso. Também não vai virar uma bagunça dentro da unidade de internação. Mas que esse adolescente e essa adolescente tenham o direito, desde que ela conviva maritalmente com esse menino ou com essa menina, né, para que ele tenha garantido o direito de convivência marital ali com o cônjuge, entre aspas, né? Então seria basicamente isso. E o conselheiro tutelar precisa ter essa sensibilidade de fazer, quando fazer as fiscalizações, né? Ou mesmo na fiscalização, entender isso e saber de que forma que a unidade de internação está ofertando, está garantindo esse direito para esse menino e para essa menina. Isso, muito bom. Essas questões, mesmo não sendo específicas do que foi discutido, mas elas têm a ver sim, né, Rose, com o conjunto aqui da obra, né? Exatamente. Temos mais contribuições? Temos aqui
O Wilson, do Maranhão, de Monte Castelo, São Luís, diz assim: como pensar nos direitos humanos sem pensar nas hierarquias dos direitos positivos? Os direitos positivos, os direitos humanos, eles entrelaçam, né, com os demais direitos, né? Os direitos civis, os direitos políticos, né? Os direitos econômicos. Então, a gente não pode dissociar, né, esses direitos, né? Existe sempre, às vezes, uma perspectiva mais hierarquizadora, né, entre os direitos positivos, né, das diferentes gerações, mas é muito importante perceber que, da perspectiva, né, dos direitos humanos, eles interagem, eles coadunam com os demais direitos. Então, você não pode pensar, né, um direito positivo ferindo a perspectiva dos direitos humanos, não é? Exatamente. Tem a contribuição também da nossa colega Ingrid, que ela diz o seguinte: só poderemos pensar em direitos humanos de acordo com a Amazônia Legal, realmente reconhecendo essas diferenças, que cada povo tem sua cultura e suas particularidades, que devem ser respeitadas, e que existem políticas específicas que também garantem esses direitos. Nós, profissionais da infância e juventude, temos que estar articulados com a rede para também não sejamos mais um que viola seus direitos. Isso é uma questão muito importante, né? Precisa reconhecer a sociodiversidade, né, a biodiversidade, para que a gente possa criar, inclusive, fluxos que respeitem, né, essa forma de viver e conviver, essas artes de fazer, esse convívio cotidiano que cada território, que cada município tem na sua peculiaridade. Eu digo que não existe município ideal. Sempre falo isso, né? Não existe rede ideal, não existe rede. A tessitura da rede que funciona bem é aquela que se efetiva na vida das pessoas, né? O que adianta o município ter diferentes aparelhos, diferentes equipamentos, se eles não interagem, se eles não funcionam, se eles não são efetivos, eficazes e eficientes, né? Às vezes o município ele tem até uma estrutura menos complexa, né? Com alguns limites, mas a vida, né, e a dignidade do menino e da menina ela é tratada de uma forma mais cuidadosa, né? E a proteção acontece. Então, assim, o que é muito importante perceber, né, que os fluxos eles são efetivados quando a rede funciona e funciona bem, né? Então, é muito importante que esse respeito a cada território, a cada trajetória, né, que os municípios têm, que os territórios têm, para garantir, né, essa proteção integral na vida dos meninos e meninas, mais notadamente da Amazônia Legal. Isso, olha aí, ó, tem a colega Flora, e aí eu vou reforçar o pedido do professor, que quando vocês mandarem a resposta, manda o polo pra gente, que daí facilita mais. A nossa colega Flora, ela disse: rolou polêmica. E isso é interessante, né? Professor, fale um pouco sobre a importância em respeitar o direito às diferenças culturais, sobretudo com relação à noção de vida de cada povo, para a garantia dos direitos humanos. É interessante. Que bom que rolou polêmica, né? Imagina se todo mundo pensasse igual, né? Para que interessa que todo mundo pense igual, né? A gente falou, né, e o texto aqui traz a experiência do nazismo, do fascismo. Muita gente foi exterminada porque pensava diferente ou porque pertencia a um grupo social diferente. Veja, o princípio, né, do Estado Democrático do Direito, né, o princípio, né, dos direitos humanos é o convívio com as diferenças. A minha cultura, ela não pode subjugar a sua cultura, né? A minha religião, ela não pode subjugar a sua religião, né? A minha forma de pensar politicamente, ela não pode ser garantidora para que eu possa subjugar a sua. O convívio com os diferentes é o princípio da ordem democrática de direito, não é? Então, não existe cultura ideal,
não existe cultura, né, que nos garanta essa hierarquia. Afinal de contas, as culturas diferentes precisam ser respeitadas. E o que é muito importante, pessoal, nós somos agentes públicos. E como agente público, nós não podemos atuar a partir do nosso CPF. Nós somos CNPJ, vocês nunca esqueçam disso, né? Quando eu entro no Conselho Tutelar, eu não sou mais um professor Humberto, eu sou um professor Humberto, conselheiro tutelar. Quando eu entro na minha Universidade Federal Rural de Pernambuco, eu não sou só Humberto CNPJ, eu sou um professor daquela universidade. Eu tenho norma para cumprir, eu tenho forma de tratar, eu tenho, né, toda uma série de questões que me faz agir republicanamente, com urbanidade, com respeito às diferenças. Imagina se no serviço público cada um agir a partir da sua religião. Você atender, por exemplo, uma criança a partir dos princípios do Alcorão ou da Bíblia. E aí, como é que vai ficar a nossa sociedade a partir dessa perspectiva? É necessário respeitar, né, cada religião, cada forma de fazer, de viver das pessoas, né, das diferentes culturas, e também, claro, a gente viver a nossa. Nós podemos viver a nossa religião e nossa religiosidade, é um direito humano também, mas ela não pode contribuir, ela não pode comprometer as vivências de outras pessoas. Isso é muito importante. Por enquanto aqui, deixa eu ver, tá tranquilo. Vamos ver o que mais. Vamos lá. Tem muita questão, professor, com relação à questão indígena. Eu acho que a nossa fala com relação a isso, né, trouxe essa reflexão para os nossos colegas conselheiros tutelares. E aí a gente pode, não tem como responder todas as perguntas, então de repente a gente pode pensar uma proposta mais para frente em um fórum, alguma coisa da Amazônia Legal, para que a gente possa estar discutindo efetivamente a questão do direito da criança indígena, e aí a gente trazer outros atores também que atuam diretamente com essa temática, e aí a gente enriquecer um debate maior, né? Então acho que ficaria bem legal. Vamos ver, tem uma questão aqui de Porto Grande, antes do senhor dar continuidade, que diz assim: a diferença das crianças e adolescentes da Amazônia Legal são bem distintas por causa do meio que vivem. O conselheiro tutelar precisa conhecer a realidade de cada comunidade, respeitar suas diferentes culturas, exemplo, alimentação, transporte e convivência comunitária. Importante isso. Né, porque não tem como o conselheiro atuar na garantia dos direitos, né, das indígenas crianças se ele não conhece a realidade, né? Eu penso que esse processo de formação, né, tem que ser realmente algo que tem que constar no cotidiano de vocês. Essa formação que se inicia agora, ela vai ter que ser uma constante na vida de vocês, né? Porque o mundo da criança, ele é complexo, não é isso, Rose? O mundo da criança, ele é muito cheio de minúcias, né? Os problemas sociais, as violências, as vulnerabilidades, né? Elas acontecem de diferentes perspectivas, e o conselheiro tem que estar, né, preparado tecnicamente, teoricamente, emocionalmente. Ele não é o agente que vai fazer, né, o trabalho específico como com o assistente social. A gente precisa respeitar, né, cada um das atribuições. Ele não é psicólogo, ele pode até ser psicólogo na sua formação, mas ele, como conselheiro tutelar, ele não vai estar trabalhando a partir dessa perspectiva. O serviço dele não é esse, né? Ele pode até ser assistente social na sua formação, mas ele ali no conselho tutelar, ele é conselheiro tutelar. Ele não atua como assistente, como psicólogo, como professor, como administrador, né? É claro que essa formação, ele pode contribuir para o fortalecimento do colegiado, né? Afinal de contas, são conhecimentos, saberes que estão ali disponibilizados, né? Habilidades que precisam também ser respeitadas. Mas uma vez conselheiro, ele é conselheiro, né? E para ser conselheiro precisa conhecer a realidade no qual o conselho atua, né? O território, né? O conhecimento do território. Isso é fundamental
para que a gente tenha, então, conselheiros fortalecidos e respeitados. É o que a gente quer, é o que a gente luta, né, Rose? Exatamente. Por isso que nós estamos aqui aprendendo junto, né? Claro. Tem os colegas que tiveram problema na transmissão, mas já voltou, tá tranquilo. Deixa eu ver o que mais aqui, professor. Tem muita coisa legal. Nós temos vários alunos que estão participando mesmo com bastante veemência. Ó. Nós temos aqui do Marabá, do Pará, que diz: nosso grupo discutiu que o principal eixo norteador é o respeito às diferenças com prioridade, ou que preconiza a lei na garantia do direito, que é algo que preconiza a garantia de direito. Então, essa atividade, pessoal, levou eles para... Essas respostas de vocês nos levam ao quê? Né? Vamos acabar com o edutocentrismo, né? Com o menorismo, com os preconceitos. Eu sei que todos nós somos preconceituosos, eu tenho meus preconceitos também. Agora, o meu preconceito ele não pode se tornar discriminação. O meu preconceito não pode fazer com que eu trate mal a pessoa com discriminação, que eu deixe de atendê-lo da forma eficiente, né? Porque eu penso de uma forma diferente. Eu acho que essa é uma questão muito importante, né? Atuar no campo dos conselhos tutelares e de direitos é atuar no campo do respeito a essa sociodiversidade, como vocês estão trazendo nas respostas. Concordamos com as respostas, né? Mas isso também nos leva a fazer outros deslocamentos, né? Como, por exemplo, né, a quebra dessa forma, muitas vezes, preconceituosa, discriminatória que a gente pensa. Então, assim, é necessário que a gente descolonize o nosso pensamento, a nossa cabeça, para que a gente possa, né, efetivar isso tudo que a gente está discutindo aqui. Ou seja, a formação ela é importante, né, como diz o nosso poeta boliviano, né, para o bom convívio. Uma vez que eu conheço, eu posso me relacionar de uma forma, né, mais respeitosa, mais cortês, mais afetiva, né? Isso aí é tornar o espaço um espaço mais bem acolhedor, né? É aí que a gente chama, como diz o nosso filósofo boliviano, né, o bom convívio, a luta pelo bom convívio, né? Que entra na perspectiva dos fundamentos do bem viver. Para o bem viver das nossas crianças indígenas, quilombolas, ciganas, que compõem aqui esse cenário que a gente chama de Amazônia Legal, a gente precisa lutar pelos bons conviveres, como diz o nosso poeta. Exatamente, professor. Temos aqui algumas questões, olha, do Maranhão, né? Grajaú. Diz: é importante destacar que a religião não pode interferir na garantia de direitos de crianças e adolescentes. Essa herança cultural, comportamental atrapalha a garantia dos direitos Brasil afora, né? Aquilo que você trouxe. E o nosso Estado é laico, né? Você não pode impor a sua religião em relação ao outro, porque senão você está ferindo a Constituição, e isso você pode responder, inclusive judicialmente depois, né? Uhum. Por exemplo, é importante esse curso para que a gente também possa se preservar com a nossa integralidade, né? Exatamente. Chegou a hora do cheiro, né? Porque já estamos nos 10 minutos. Estamos que hora, né? A gente já está... o pessoal, um cheiro bem grandão aí para os alunos do polo de Maués, no Amazonas, né? Quem mais aqui que pede um cheiro? Mande um abraço para os alunos de Caxias, Maranhão, do polo do IFAMA, né? Enfim, temos, muita coisa aqui, professor, muita mesmo. Vamos ver. Do polo Acre, diz o seguinte: como deve ser tratado a questão da utilização do Daime para crianças que vivem na comunidade ou fora? Pergunta interessante. Né? Com a problemática de um dos genitores permitir a utilização e o outro não. Isso aí é uma questão complexa, né? É necessário ver como é que essa família está se organizando do ponto de vista do convívio,
né? E se essa prática ela está comprometendo a saúde, né, psicológica, física do adolescente ou da adolescente, isso é algo que precisa ser realmente, né, ser cuidado, né? Afinal de contas, nenhum tipo como é que eu vou dizer, de comprometimento dessa integralidade, ela pode ser permitida. É claro que é necessário ver como isso está sendo feito no cotidiano, né? Que você pode viver a sua religião, sua religiosidade, sem necessariamente comprometer, né, a sua integralidade física, né, a sua dignidade enquanto pessoa, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista físico também. Exatamente. Psíquico, né? Exatamente. Tem que ter muito cuidado. Entre os nossos conselheiros e amigos que estão aniversariando, né, um abraço para o conselheiro Marcondes de Porto Velho, Rondônia, que está fazendo aniversário tá aqui hoje. Pertinho, tá aqui pertinho, ó, professor, a gente sai daqui já vai ali comer já um dá bolo. Um abraço, aproveitar que a gente já está, né, fisicamente, né, próximo, né? Também os participantes ali do polo de Macapá, Sim. que estão firme e forte conosco, Imperatriz, Tocantins. Nossa, nós temos aqui uma coisa bem legal. Bom, vamos lá. Aqui eu acho que a gente você pode fazer, você pode fazer então, nos 10 minutos que nos faltam, eu queria que a gente retomar rapidinho para a gente arrematar, né? Que acho que é bem que o professor gosta de fazer, né? Arrematar a sua aula para não deixar as coisas assim abertas, né? A gente precisa ter esse cuidado, né? Na página 21, por gentileza, né, nós temos aí, né, o que a resolução 181 do CONANDA nos traz, né? Ela diz o seguinte: o bem viver, a resolução, artigo 13, né? Artigo 3, perdão, dessa resolução. Serviços culturalmente apropriados no âmbito da saúde, da alimentação, da educação, dos serviços socioassistenciais, das medidas socioeducativas, das atividades do esporte e lazer, da convivência familiar e comunitária, do trabalho, do saneamento básico, da segurança pública, do meio ambiente, da seguridade territorial, entre outras questões. Ou seja, é necessário que os fluxos de atendimento, né, que as políticas de atendimento respeitem essa sociodiversidade que marca seguramente a região da Amazônia Legal. Então, é muito importante que a gente pense os direitos humanos de crianças e adolescentes a partir dos direitos de viver, né, esse ecossistema, né? O Alberto Acosta, né, que né, é um teórico que defende a perspectiva do bem viver, ele diz o seguinte, é com a frase do Alberto Acosta que a gente termina a nossa aula, esse módulo que se conclui agora, dizendo assim: outro mundo será possível se for pensado e organizado a partir dos direitos humanos, políticos, sociais, culturais, ambientais dos indivíduos, das famílias e dos povos, com os direitos da natureza. Então você não pode pensar a Amazônia Legal sem pensar os direitos humanos de meninos e meninas, né, distante, né, do seu ambiente, dessa sociodiversidade, ou seja, principalmente nesse patrimônio que a gente vive, né? Patrimônio do mundo. A Amazônia Legal não é um patrimônio só dos brasileiros e das brasileiras, ela é universal. Então, defender a Amazônia é defender também os meninos e meninas, as crianças e adolescentes que estão nesse território tão importante para todos nós. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido esse nosso momento. Eu curti bastante, né? Eu penso que a gente precisa aqui, né, reforçar a nossa perspectiva de que essa formação ela é importante para o crescimento, o fortalecimento de vocês enquanto pessoas e enquanto conselheiros, enquanto agentes públicos, né? Eu não consigo pensar a formação continuada sem pensar, né, primeiro o fortalecimento da pessoa e depois dessa pessoa no mundo que ela vive. Então, assim,
investir na formação de vocês. Quando vocês fizeram a matrícula aqui para o IFRO, né, Rose? Vocês não estavam só fazendo para ganhar mais um certificado, estavam fazendo essa matrícula para vocês terem uma vida melhor do ponto de vista do conhecimento. E eu acho que também é muito importante colocar, do ponto de vista, né, político, eu penso que é importante colocar, do ponto de vista político e do ponto de vista ético, que essa formação vai fazer com que vocês sejam agentes públicos mais fortalecidos. Isso é que é o nosso objetivo, né? Não é o certificado pelo certificado, não é mais um ponto que vocês têm, né, da informação para a informação, mas de vocês se tornarem seres humanos mais fortalecidos, né, com um olhar mais sensível e ampliado para as questões que norteiam o mundo das infâncias, né, respeitando essa sociodiversidade, respeitando essas diferentes formas de viver e fazer o cotidiano das famílias e das comunidades, né, de crianças e adolescentes que são de povos e comunidades tradicionais. Não é isso, professora? Exatamente. Temos uma pergunta aqui bem interessante que Manaus, Zona Leste, coloca. Queria saber sobre a união estável de um adolescente e um adulto, com ou sem consentimento dos pais. Se aplica em aliciamento de vulnerável? Isso é uma questão que a gente vai discutir, né, mais adiante, né, não tem muito a ver com o tema agora. Com o tema, né, e é importante a gente também perceber, né, que é muito bom respeitar os temas para que a gente não se atropele no cotidiano, né? Mas eu posso, você pode voltar novamente a pergunta para ver se eu saio do campo, né, Ela quer saber com relação à união estável de um adolescente e um adulto, né? Ou com ou sem consentimento dos pais. Se aplica um aliciamento de vulnerável. Tem que ver a trajetória. Tem que ver a trajetória. E a idade também desse adolescente. Também, né? Porque se eu estou falando de adolescentes, né, com 12, com 13 anos, aí você não pode... Aí a lei diz que é abuso, né? Né? Mas aí o que a gente precisa saber, né? Qual a idade desse adolescente, qual é a trajetória deles, né? Porque, né, para isso tem legislação específica e a gente precisa também respeitar. Essas questões, né, dos direitos sexuais e reprodutivos estão sempre sendo colocadas, né, em tela. Né? Eu penso que é preciso, que é necessário pensar na matriz nessas questões de gêneros e direitos sexuais e reprodutivos. Acho que tem, né? No nosso... Acho que deve, se não tem na matriz, mas... se não tem na matriz, eu penso que é importante sugerir, né, que os direitos sexuais e reprodutivos e as questões de gênero sejam discutidas, porque eu estou percebendo essa nossa a necessidade de discutir, né, esse tema. Não é a primeira pergunta que é nesse sentido, né? Mesmo sendo um pouco do nosso objetivo, a gente está tentando responder, mas eu penso que seria interessante a gente, né, focar um momento só para discutir isso. Rose, muito agradecido, né? Eu quero também agradecer a cada uma e cada um que está conosco, né, desde ontem, nesse módulo especificamente. No período da noite a gente volta, né? Isso. Discutindo outro tema, é o sistema de garantia de direitos. E é importante perceber que, para lidar com o sistema de garantia de direitos, é necessário ter essa primeira base, né, professora? Com certeza absoluta. E aí eu agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui te auxiliando, né? E mandar um abraço para os nossos cursistas de Manaus, de São João dos Patos, Maranhão, Pinheiro também do Maranhão. Tem um aqui que estavam te convidando para comer paçoca com café Imperatriz. Aí eu já enxerida já disse que eu aceitava. Olha, ir para o Maranhão já é bom. Imagina comer paçoca com café. Olha aí. Também Santarém. Um beijão no Maranhão, no pessoal lá do Conselho Estadual, que eu gosto bastante, do nosso Centro de Defesa, né, a Maria, né, o pessoal
que a Elisângela também, que é de lá. Olha que Os legal. conselheiros tutelares de direitos, que eu já fui lá algumas vezes trabalhar com o Conselho Estadual, com o Centro de Defesa, e fui muito bem acolhido. Gosto muito Legal. do nosso Maranhão. Também os cursistas do Polo lá de Santarém também querem ser lembrados. Um abraço para vocês. Cruzeiro do Sul no Acre, enfim, Santa Inês, Marabá. E vamos lá, gente. Um bom almoço para vocês e a gente volta à noite. Gente, vocês se alimentem bem, né? Descansem um pouquinho, porque à tarde nós vamos ter, né, mais atividade, mais formação. Ok. Cheiro grande. Obrigado.